que tinham necessidade de cura. Ô glória. Ô glória. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias... O que minha Bíblia pulou aqui? Oh, meu Deus. Que misericórdia, Senhor. Vem de Deus. Não tem problema não. Perdoa, irmãos. Amém. Para indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento. Amém. Pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Amém? Amém. Até aqui. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Que nos traz assim ao nosso coração um exemplo maravilhoso de como que o Senhor age. Age em todas as coisas. Ele age em nossas vidas. Ele age nas circunstâncias impossíveis. Ele age sem muito esforço da nossa parte, sem muita coisa. O Senhor age com poder e com glória, com providência. Nessa situação aqui, dessa passagem que acabamos de ler, não havia a menor possibilidade daquele público, né, daquelas vidas que estavam seguindo o Senhor para ouvi-lo, serem alimentadas. Não tinha como, né? Os discípulos até então não tinham a fé que Jesus Cristo esperava que tivesse, né? Porque como eles estavam seguindo o Senhor, já era para eles terem a fé e a certeza que não ia faltar alimento, não ia faltar nada, né? Porque o principal, o Senhor já estava ali provendo, que era o pão espiritual para aquelas almas. Aquelas almas estavam sedentas da palavra, aquelas almas estavam sedentas de milagre, sedentas de toda espécie de necessidade. Verdade. E o Senhor, além de prover toda aquela necessidade espiritual, aquela carência espiritual na multidão, ele mostrou para os discípulos que não precisava muito para que ele operasse um outro milagre, que era o milagre da provisão física naquele momento, né? Passou-se muito tempo, a multidão, muito tempo seguindo o Senhor e ouvindo a mensagem, precisava da provisão física. É verdade. E não tinha condições naturais e normais para que a multidão fosse alimentada. E aí o Senhor perguntou: o que tendes? 5 pães e 2 peixinhos, era o que eles tinham. Nós, nas nossas limitações, nos vemos muitas das vezes nessa palavra aqui. Nós, muitas das vezes, não consideramos que temos muito, como está sendo falado aqui desde o começo, né? Nós somos pequenos diante do poder do nosso Deus. E é verdade, nós somos pó e somos cinza, mas o Senhor é Deus. Ele tem todo o poder. Ele tem poder sobre a palavra, ele tem poder sobre a criação, ele tem poder sobre o impossível, ele tem todo o poder. E aqui isso fica bem claro quando ele fala: o que tendes? Esse o que tendes, assim, quando o Senhor já faz a pergunta, ele já sempre tem a resposta. Mas ele quer ver como que nós nos comportamos
diante das dificuldades, porque ali estava uma grande dificuldade, um dos primeiros desafios, né? O que tendes? Então, eles não achavam que 5 pães e 2 peixinhos eram suficientes, mas para o Senhor é suficiente. É, Deus. O Senhor, ele trabalha na simplicidade. É, meu Senhor, Né? tremendo. Ele trabalha no pouquinho, ele trabalha na humildade, ele trabalha naquele coraçãozinho assim, bem fraquinho, naquele joelho fraquinho para orar. É aí que o Senhor opera. É, tremendo. Por quê? Deus, Porque o verdade. Senhor é dono de todas as coisas. Quem tem toda a honra e glória e poder é Ele. Amém, Deus. Então aqui Ele manifestou mais uma vez todo o poder e toda a glória que Ele tem. Ele simplesmente transformou 5 pães e 2 peixinhos num milagre necessário para todas aquelas almas, todas aquelas vidas. E assim conosco não é diferente. Amém, Né? Senhor. O Senhor vai multiplicar os nossos dons, o Senhor vai multiplicar os talentos, o Senhor vai multiplicar a nossa sementeira, o Senhor vai multiplicar todas as coisas. Amém, meu Deus. Né? Amém, E por glória. crer nessa palavra, nós estamos aqui nessa tarde e vamos levar a nossa provisão com toda certeza. Amém, O que meu vocês Deus. vieram buscar? Não foi a provisão do Senhor, não foi a resposta. Então a resposta para nós está aqui, através dessa palavra, dizendo que o Senhor vai multiplicar nossa sementeira. Deus. O Senhor vai mudar a nossa sorte. Meu O Deus. Senhor vai mudar o nosso cativeiro. O Senhor vai restaurar nossas forças. O Senhor vai trazer a libertação que nós oramos para os nossos lares, nossos filhos, nossos familiares. O Senhor vai prover todas as coisas. O mesmo que transformou 5 pães e 2 peixinhos nesse milagre aqui, que abençoou essa multidão, é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que está sondando o meu e o seu coração. É o mesmo que está visitando nossas casas nesse momento. Eu creio pela fé. Porque enquanto estamos aqui na casa do Pai, Ele se faz presente lá no nosso impossível. Que é o quê? Os nossos filhos, né? A nossa família. Essas causas aqui na mesa depositadas, né? Então eu creio que o Senhor, esse mesmo, porque Ele não muda. O mesmo Deus que fez essa multiplicação milagrosa, Ele está presente aqui, mas somos só 4. Mas Ele não está olhando para isso. Ele está olhando com a fé que você entrou por essas portas nessa tarde para o buscar. Por isso que quando nós nos dispomos a vir para a casa do Pai, nós não devemos olhar à nossa esquerda, à nossa direita, quem está à frente, quem está do lado, porque quem está aqui é o Espírito Santo do Senhor. E Ele age na simplicidade mesmo. Ele age com 10, Ele age com 20, Ele age com 50, Ele age com 3, Ele age com 2. Ele é Deus. O que Ele precisa? Ele precisa de coração contrito. Ele precisa de corações dependentes da presença dEle, da palavra dEle, e que não abre mão da direção dEle para nada. É disso que Ele precisa. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com as minhas irmãs. Eu fui muito alimentada. Confesso que eu ia falar sobre um outro assunto, mas quando eu estava ali, que a gente estava aqui louvando, nós estávamos orando, e a palavra desde o começo foi sempre de humildade, foi de nós descermos, e o Senhor começou a me trazer à memória esse texto, que é uma glória, para a gente realmente se reanimar na presença de Deus, porque Deus não precisa de muito para agir. Ele precisa da nossa fé. Ele precisa que nós perseveremos em o buscar. Verdade. Porque muitas das vezes nós somos imediatistas. Queremos a resposta agora e já. E o Senhor, Ele não opera dessa forma. O Senhor tem o tempo dele de agir. É verdade. Nós somos imediatistas, né?
Mas o Senhor, Ele tem os seus métodos de trabalhar. Ele tem a sua maneira. Ele usa quem Ele quer, quando quer, como quer. Ele fala conosco através da palavra, através dos vasos da casa dele, mas Ele pode usar vasos de fora se Ele quiser. Ele é Deus. E cabe a nós, irmãos, a perseverar. Aleluia. A perseverar na oração, porque a palavra fala: batei, batei, e abri-se-vos-á. A gente bate, né? 1, 2, 3, não abre. Então a gente já quer parar. Não podemos parar. Não podemos retroceder. Não podemos retroagir. Não podemos. Temos que ter fé e perseverar. Verdade. Batei e abri-se-vos-á. Então, enquanto ela não abrir, enquanto a resposta não vier, nós não podemos desistir, não podemos recuar, não podemos retroceder de forma alguma. É assim que o Espírito está me impulsionando a falar para a igreja. Glória a Deus. Tá? E eu Glória agradeço a Deus. essa rica oportunidade. Glória a Jesus. Se a irmã Mônica permitir, nós vamos levantar uma oração nesse momento. Amém. Vamos orar. Ou se você quiser falar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar aqui. Pode chamar a irmã e a outra irmã para orar aqui na frente? Sim. Ela quer. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eis aqui, Pai, as tuas filhas que creem no teu poder, que ouviram a tua palavra. O Senhor age na simplicidade. O Senhor não quer, Senhor, nossas palavras bonitas, nossos títulos, nada disso importa para o Senhor. O Senhor quer, Pai, aleluia, glória a Deus, vasos despidos de si próprios. Ó Senhor, nós cremos que o Senhor está nesse lugar, que teu Espírito se faz presente. O Senhor conhece as necessidades de cada uma delas que estão aqui. Espírito Santo de Deus, nós não temos nada, mas o Senhor tem todas as coisas. Entra com teu poder, entra com providência na vida das irmãs. Sonda os corações, sonda, meu Pai da glória, do alto da cabeça, a planta dos pés. Meu Deus, em nome de Jesus, que todas as palavras contrárias contra a vida de tuas filhas caiam por terra, Senhor. Todas as palavras de maldição contra os lares das tuas servas que se encontram nessa tarde na tua casa, que venham ser desfeitos, Pai, em nome de Jesus. Neutraliza toda a ação das trevas contra a vida das tuas servas, que elas venham sair daqui, Senhor, com a resposta, que elas venham sair daqui renovadas, restauradas, Senhor, libertas, curadas, meu Pai, com a provisão nas mãos que vieram buscar, Pai, porque essa casa é tua, o Senhor tem todas as coisas. Meu Deus, o Senhor conhece, Pai, a necessidade, sabe do que elas precisam. Entra no impossível de cada uma, meu Pai. Entra na impossibilidade delas, Senhor, e dá vitória, Pai. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ah, Pai, eu creio que elas vão vir aqui para testemunhar milagre, testemunhar maravilha, testemunhar do Senhor, porque esta obra é tua, essa obra não é nossa, não é de ninguém, mas é do Senhor. Meu Deus, o objetivo desse trabalho, aleluia, é a libertação e salvação das famílias, dos filhos, meu Deus. Eu creio que elas vão entrar aqui e vão pedir oportunidade para dar testemunho, em nome de Jesus. E assim nós, Pai, agradecemos já pela vitória, Senhor, delas. Nós agradecemos pelo milagre, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, meu Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus, Ele é tremendo. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele contempla todas as coisas. Glória. O Senhor, Ele está no comando, Ele está no controle de todas as Glória coisas. a Deus, Senhor. Ô, Se Senhor faz Jesus. presente. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem falado conosco, o Senhor está falando. Glória. Ele tem dito, é o que o Senhor quer. Ele quer que o povo dele venha se humilhar. Glória a Deus.
O Senhor, Ele quer que a gente venha reconhecer que nós não somos nada. Ele quer que a gente venha reconhecer que nós somos pó e carente, necessitado dEle. O Senhor, Ele quer verdade. Ele quer verdade. O Senhor, Ele quer amor em tudo que nós vamos fazer. Amor pelas almas, amor pela vida humana, amor ao Senhor, amor por todos, pelos animais, amor pelas plantas. O Senhor, Ele quer que a gente tenha amor em tudo que a gente vai fazer. O Senhor quer que a gente tenha um conhecimento. Ele quer que a gente seja justo. Ele quer que a gente seja cidadão do céu. É isso que o Senhor, Ele quer. Louvado o nome do Senhor. E conforme já foi falado aqui, a palavra que a irmã trouxe, meu Deus. Para Deus, para o Senhor, Ele não precisa muita coisa. Para Ele basta ali, 3 peixinhos, 4 peixinhos, 5 peixinhos, 1 pãozinho, 3 pãezinhos, meia dúzia de pãezinhos. E o Senhor, Ele faz multiplicar. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando a gente às vezes tem muito, o homem tem muito, o homem se esquece de Deus. E o homem se sente tão autossuficiente, ele se sente tão potente, ele se sente tão soberbo e tão vaidoso, né? Que ele se esquece de glorificar e de dar a glória ao Senhor. Então, que nessa tarde, né, antes da gente entrar na outra oração, e eu vou trazer uma outra palavra, pequena palavra para nós aqui, nós vamos agradecer e louvar o Senhor aqui com as nossas ofertas, né? Os dízimos e as ofertas que fazem parte do nosso culto a Deus. Então a oração faz parte do culto, a ministração da palavra, a pregação da palavra faz parte do culto, a entrega das ofertas e dízimos na casa do Senhor também fazem parte do culto a Deus, né? Então que a gente possa fazer isso com alegria e sem pesar, né? E que a gente faça até conforme a viúva, né? Se ela só tinha uma moeda, que a viúva deu a única coisa que ela tinha, que era uma moeda, né? Então a gente faz conforme as nossas possibilidades e é tudo pela fé. Amém? Então, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, porque nós te amamos, nós te adoramos, não pelo aquilo que o Senhor faz, nem pelo que o Senhor nos dá e nos concede, meu Pai. Mas, Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor é. Então, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor também não quiser fazer, o Senhor vai continuar sendo Deus na nossa vida. Se o Senhor quiser abrir a porta, o Senhor vai continuar sendo Deus. E se o Senhor também não quiser abrir hoje e agora, o Senhor também vai continuar sendo Deus nas nossas vidas. E nós vamos continuar te adorando, te louvando, glorificando e te agradecendo todos os dias. Porque a maior bênção que nós podemos ter e receber de ti, Senhor, é o fôlego de vida para te adorar e te adorar, Senhor. Essa é a oração que eu faço, agradecendo, Pai, crendo na vitória de cada uma das tuas filhas, na nossa vitória, que toda a provisão ela já está pronta no céu e nós sabemos esperar por ela. Em nome de Jesus, abençoa e abre os celeiros e as portas do céu para cada um de nós, Senhor, e para toda a sua igreja na terra. Podemos ofertar na casa do Senhor para a glória de Deus. Oh, Senhor, nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Senhor. Glória a Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença por acaso vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se por acaso não der, continua sendo Deus. Aleluia! Deus seja louvado nessa tarde por isso. Amém? Minhas irmãs, eu gostaria que as irmãs abrissem a palavra de Deus aqui em Oséias, no livro de Oséias. Amém. Deus seja louvado.
Livro de Oséias, no capítulo 4. Aleluia, Senhor. Livro de Oséias, no capítulo 4. Gostaria de compartilhar uma palavra bem rápida com as minhas irmãs também, porque é necessário. O Senhor está falando conosco na terra e trazer à memória tantas coisas, né, que o Senhor já vem falando conosco. Nós estamos nos alimentando, é tempo de nos alimentarmos de todas as maneiras. A maneira como Deus quiser trazer o alimento para nós, nós queremos e vamos receber esse alimento. Porque aquele que não tiver alimentado não vai suportar. Quem não tiver alimentado, firmado na rocha, não vai suportar, porque os dias têm sido maus. Louvado o nome do Senhor. Oséias, no capítulo 4. Vou fazer a leitura aqui do versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. E todo o que nela mora desfalece, como os animais do campo e com as aves e até os peixes do mar, perece. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Amém? Somente até aqui. Deus seja louvado. Quando eu olho para essa palavra, muito rapidamente eu quero deixar também essa mensagem do que Deus ministrou no meu coração. É que, lendo essa passagem de Oséias, lendo, né, esse capítulo e esses poucos capítulos do livro de Oséias, a gente vê algo muito parecido com o que a gente está vendo hoje. Isso aqui lembra alguma coisa para a gente, né? Quando eu olho aqui, lendo esse capítulo, esse versículo, eu vi a minha realidade. Eu vi a nossa realidade, a realidade que a sociedade está vivendo, a realidade em que o mundo está vivendo. E aqui nós vemos uma corrupção generalizada em todas as áreas. Nesse momento, quando esse profeta ele foi usado por Deus, ele estava levando a mensagem que Deus falou para ele, né? Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Então ele estava mandando o profeta ir e falar para o povo de Israel: escutem, ouçam o que eu, o Senhor, estou falando com vocês, ó terra. E ele diz: porque o Senhor, ele tem uma contenda com os habitantes. Quando eu olho para o que está acontecendo hoje, na minha vida, na vida da sociedade, né, na vida da nação brasileira, de todas as nações, quando a gente olha o que está acontecendo, se nós formos olhar com um olhar carnal, nós vamos falar: ah, mas por quê? Né? Nós vamos murmurar e nós vamos ficar clamando: Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Quando que o próprio Deus, ele tem uma contenda conosco. Tem uma contenda conosco, sim, com o povo da terra. Essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? A palavra de Deus, ela é para ontem, ela é para hoje e para amanhã. Ela não tem tempo. Ela é imutável, ela não muda. Ela é imperecível, ela não perece. E ela não tem tempo aplicável. Nós podemos usar uma passagem bíblica, uma situação, uma circunstância vivida lá no início da criação,
e aplicar hoje. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Então ela é aplicável em muitos momentos da humanidade e da nossa vida. E olhando para essa palavra aqui, a gente observa exatamente o que está acontecendo conosco, com a nossa sociedade, com o povo de Deus e com as criaturas de Deus na terra. Que o Senhor, ele está tendo uma contenda conosco. Aí a gente se pergunta, mas por que Deus tem contenda? Por quê? Olha o que o Deus ele falou, porque a terra não existe verdade, não tem verdade. Ele tem uma contenda e ele fala que na verdade Deus não tem uma contenda, não é com a terra em si. A verdade diz aqui, ó, que o Senhor ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Sabe? A ira do Senhor, o sentimento de Deus, porque Deus, né, ele é uma pessoa, ele tem individualidade, né, ele tem uma personalidade, ele tem um caráter. Então Deus, ele tem os sentimentos, ele sente. Então, e ele não quer punir nem corrigir, não é a terra dele não, são os habitantes que vivem na terra, é a própria criatura dele. E ele não quer punir, não são os animais, não, nem as aves, nem a vegetação, porque eles são irracionais. Os únicos que foram criados à imagem e semelhança de Deus somos nós. Então somos nós que pecamos. Os animais, eles não pecam, né? A fauna e a flora não pecam, mas nós pecamos. Fomos nós lá no Éden que pecou. Então o Senhor ele tem essa contenda para conosco. Então o Senhor ele está nos corrigindo e ele fala, porque não existe verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Então quando ele fala, o profeta fala aqui no verso 5, no 6, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando a gente lê essa passagem, muito vem se aplicando ao conhecimento bíblico, ou conhecimento da letra, né? Quando a gente fala bíblico, é o conhecimento de Deus. Mas eu não estou falando aqui, tem sido aplicado como conhecimento da letra, conhecimento teológico, conhecimento filosófico, né? Tudo isso. Não é esse conhecimento. É o conhecimento de Deus, o conhecimento que Deus está requerendo aqui, aleluia, é o conhecimento dele. E a terra está perecendo porque os habitantes da terra não têm o conhecimento de Deus. E quem não tem conhecimento de Deus não tem amor, não tem verdade, só tem engano, só tem mentira. E ele fala aqui que tudo que ele veio descrevendo aqui é para hoje. Só tem isso. Ele fala homicídios sobre homicídios, ou seja, crimes sobre crimes. Olha o que nós estamos vendo e vivendo hoje a sociedade. É Deus purinho na terra. Olha a palavra de Deus se cumprindo com toda a sua verdade. Aleluia. E ele diz, por isso que a terra está de luto. Por isso que, olha o que nós estamos vendo, a terra está de luto. Nós não estamos num momento de alegria, de festejos, né, de confraternizações. Não é que nós vamos deixar de viver por conta disso. Não, nós temos que viver e passar por esse período de luto. Mas o Senhor, ele exige, ele quer de nós, porque enquanto não houver uma mudança nos habitantes da terra, a ira do Senhor não vai passar, né? E a correção do Senhor também demora mais tempo a passar, fica mais tempo corrigindo, né? E nós vamos ficar em luto, mas tem solução, mas tem uma provisão, tem promessa de bênção, porque ele vai falando aqui da repreensão que o Senhor está fazendo com os habitantes da terra. Mas no capítulo 6 em diante, ele já começa a dizer que o Senhor, ele tem a promessa aqui. Primeiro vem o castigo, mas aí vai chegando aqui já para o final do capítulo, o Senhor, ele vai falando, ó,
No 14, chega no último capítulo, ele já nos fala na promessa do perdão. Então, tem uma frase que eu até gosto muito de usar nesses últimos tempos, que nós temos pedido muito cura ao Senhor, né? Olha que situação que nós estamos. Dentro da casa dele, nós estamos usando máscaras. Isso é luto. Isso é um luto que nós estamos vivendo. Porque a casa de Deus é vida, tudo é vida. E por que a gente tem que passar por isso? Por que a gente está precisando passar por isso? Então, que nós possamos passar por isso, mas que a gente no final obtenha verdadeiramente o perdão de Deus. Que a gente consiga passar por isso e entender o que Deus está querendo fazer. Deus, ele se irou com o povo de Israel e ele estava primeiro avisando, assim como ele está nos avisando hoje. Olha, bota a casa de vocês em ordem. Deixa a prostituição, deixa o adultério e a idolatria, porque quando Deus ele fala aqui nessa palavra de prostituição e do adultério, ele está falando que é do adultério e da prostituição espiritual. Porque no capítulo aqui anterior, no capítulo 2, no verso 16, o Senhor ele fala assim, olha, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará, ela quem? Israel, né? Ou seja, o povo escolhido de Deus, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. O que nós estamos vendo? Baal sendo levantado. A humanidade está adorando a Baal. E às vezes nós olhamos para a nossa família, eles estão adorando a Baal. Mas o Senhor nos levantou na terra, Ele nos levantou, nos chamou como colunas. Não é só para a gente ficar retendo tudo que Deus tem feito na nossa vida, não. Louvado o nome do Senhor. Ele quer que nós sejamos como atalaias dentro da nossa casa, junto à nossa família, junto aos nossos. Para quê? Para avisar eles, como Oséias. Tá? Que o Senhor, Ele quer ser chamado de marido, porque o marido faz o papel de quem? Do provedor, do cuidador, daquele que zela, daquele que dá a vida pela esposa, que cuida, que alimenta, que é o provedor, que ama. Então, o Senhor, Ele não quer ser chamado de Baal, porque Baal é o quê? É uma divindade. Não chega a ser um demônio exatamente, mas é uma divindade que vem sendo adorada. E essa divindade, quando ela era adorada nessa época por Israel, ela era considerada uma divindade que tudo envolvia prazer. Tudo era envolto. Para poder adorar a Baal, a adoração a Baal vinha acompanhada de deleites, vinha